Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula que traz luz à palavra de Deus, um conhecimento para que a gente possa desfrutar mais ainda dela. E hoje nós, seguindo na nossa série, que é a série Em que Cremos, vamos falar da Santa Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor é uma ordenança instituída por Deus e deixada por Jesus para a sua igreja. Ela é um ato de comunhão com Cristo instituído pelo Senhor pouco antes da sua morte, quando ele comemorava a Páscoa judaica. E a ceia está baseada na última Páscoa celebrada por Jesus e também junto com os seus discípulos antes da sua morte, na qual ele introduziu dois elementos, o pão e o vinho, representando o seu corpo que seria partido e seu sangue que seria derramado. E a Páscoa, então, ela foi celebrada a última vez com o Senhor Jesus, foi a última vez que a Páscoa, celebrada por Jesus aqui em terra, se manifestou. Mas ela continuou, porque ela faz parte também hoje do calendário cristão, como um momento colocado como a morte e ressurreição do Senhor Jesus, então ela está lá no calendário guardado até por uma tradição. Mas a realidade é que a ceia do Senhor é um outro momento. Não é aquele momento da Páscoa. A Páscoa tinha todo um simbolismo que nós vamos depois trabalhar, que foi feita na saída do Egito, mas a representação era o fim de um tempo e a passagem para outro tempo. Então a palavra Pessah, que quer dizer passagem, é o termo usado para a Páscoa. E é o momento, então, que o povo de Israel está saindo do Egito para ir em direção à Terra Prometida. Mas, biblicamente, ele é o símbolo da nova aliança que Deus fez com o homem. Vamos ler 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós vemos que essa passagem, ela nos deixa já o início de uma caminhada nova, de um novo tempo que o Senhor tinha preparado e que o apóstolo Paulo vem reafirmar. Então a gente percebe que quando foi assim a celebração da Páscoa, um momento muito importante, onde o Senhor Jesus foi ali, estava sendo entregue como sacrifício, nós percebemos que ela foi instituída também posteriormente pelo próprio apóstolo Paulo. Vamos ler mais? 1 Coríntios 10, 16, diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então nós temos aí um momento da maior intimidade, vamos dizer assim, entre os membros do corpo, que é a igreja, e ela tem a comparação, depois nós vamos dar mais detalhes, com o pão, celebrando a obra de Jesus na cruz. Então ali o vinho, o cálice, o derramar do sangue do Cordeiro, então ali formando uma aliança. Mas vamos dar mais detalhes a respeito dos dois elementos da ceia. Então o pão, como eu falei, simbolizando o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Então, hoje, nós fazemos até uma analogia. A analogia que é feita é que a igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Porque nada mais do que a comunhão. Então, a comunhão que nós temos não é no partir do pão. Então, vejam que durante, vamos dizer assim, os séculos, essa comunhão que marca, nós estamos todos juntos na igreja, na casa do Senhor, foi sendo o quê? Transformada, naquilo que é o corpo de Cristo. Então, ao comer o pão na ceia, nós estamos celebrando que fazemos parte dessa comunhão com o corpo de Cristo. E aí, paralelamente, já ficou como que, vamos dizer assim, reconhecida a igreja como o corpo de Cristo. E o sangue, que é o vinho, representado na cruz, que foi derramado por nós. Então, é muito interessante a gente entender esse derramar do sangue na cruz, porque Jesus foi como o quê? Como sacrifício morto por nós. Então, assim, o vínculo que tem com a Páscoa, ele é de muita importância, principalmente nesse derramar do sangue. Vamos ler Lucas 22, versículo 14, que diz assim:
Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei, reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, o reino de Deus é a manifestação de Deus aqui na terra. Então, o reino de Deus vamos dizer assim, a maior das verdades espirituais vinculadas a Jesus, o Cristo, o Messias. Então, ele vem estabelecer um reino. E o nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse estabelecimento do reino se manifestou de que forma? Jesus morrendo, derramando o seu sangue por amor a nós, comprometendo o seu corpo, se colocando na morte física, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E ressuscitando, ele venceu a morte, que é a morte física, e venceu o inferno, que era o lugar de prisão das pessoas que morreram sem a salvação. Então vejam que é muito interessante, vamos dizer, essa analogia que é feita do corpo de Cristo, do sangue e dos nossos pecados. Então o que possibilitou a ser estabelecido um reino foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque a partir do momento que Jesus ressuscitou, ele ficou à direita do Pai nas regiões celestiais. Vocês lembram do gráfico que eu fiz? Então ali, trono de Deus, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado sobre todo o principado, potestade, dominador, e estabeleceu a igreja junto com ele, a igreja que é o seu corpo. Aí, inclusive, é nessa passagem que fala a esse respeito. Então, existe um segredo espiritual nesse posicionamento do Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas a marca principal por ele ter alcançado isso foi o derramar do sangue dele. E a analogia que é feita desse derramar é a própria instituição da Páscoa. Se nós lembrarmos, a Páscoa foi instituída quando o povo de Israel estava saindo do Egito, saindo da escravidão do Egito, rumando a um novo tempo, a terra prometida, as suas promessas. Vamos ler Êxodo capítulo 12, versículo 5, que diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro e um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então vejam que a analogia que foi feita desse momento, que era o momento da Páscoa, era a saída do Egito, escravidão, e a entrada na terra prometida. Passariam pelo deserto, mas seria algo assim, vamos dizer, de extensão curta, e depois estariam entrando na terra da promessa. Então, o termo Páscoa, como eu falei, Pessah, quer dizer passar. Então, é uma passagem de um tempo para outro. No caso, é que o destruidor, liberado por Deus, passaria por cima das casas onde estivesse ali nas vergas da porta o sangue do cordeiro. Então simboliza a passagem para um novo tempo, aonde o destruidor não pode mais tocar naqueles que têm o sangue do cordeiro aspergido na porta. Esse era o simbolismo. E para nós entendermos esse sangue, nós podemos também compreender um pouquinho o momento do Êxodo. Vejam que Moisés, ele não cria muito naquilo que era o seu chamado. Então, na hora que o Senhor o chama, depois dele passar 20 anos, aliás, 40 anos no deserto, ele se casa com uma mulher midianita chamada Zípora, quer dizer, se distanciou
do lugar onde ele era antes estabelecido. Ele era filho da filha de Faraó. Ele foi adotado pela filha de Faraó, recebeu a melhor educação, formação, cultura, porém errou e teve que ir para um deserto. Passou por um deserto de quase 40 anos. E ali nesse deserto, ele tem aquele encontro com o Senhor, mas ele estava totalmente deformado, uma autoimagem deformada, porque quando o Senhor fala, você vai ser meu representante, você vai até Faraó pedir que ele libere o meu povo. E ele, não, imagina, quem sou eu? Quem era ele? Era a pessoa mais adequada. Os demais hebreus, os outros descendentes que estavam na escravidão, ninguém tinha cultura, formação, conhecimento, capacidade e até estrutura para isso. Mas vejam que ele questionou esse momento por causa da deformação que trouxe aquele período de deserto. Mas aí o Senhor vai dando a ele, a cada momento ele libera uma praga sobre o Egito para fortalecer Moisés diante de Faraó para liberar o povo e ao mesmo tempo para fortalecer a visão de Moisés a respeito de si mesmo. Então vieram 10 pragas, é muito interessante isso, porque quem endurecia o coração de Faraó para que ele não libertasse era o próprio Senhor. Podemos perguntar, mas eu não consigo entender. Senhor, vamos dizer que nós somos Moisés. Senhor, o Senhor quer que eu liberte seu povo. E de repente o Senhor põe 1, 2, 3, 4 e endurece o coração de Faraó para não nos libertar? Me faz entender, por favor, o que é que está acontecendo. Bom, a realidade é que Deus estava não só querendo libertar o povo, queria formar um grande líder que depois iria estabelecer a lei e queria ser um profeta. Então, mais do que um tratamento sobre Faraó e Egito, a importância de Moisés era muito grande, ele talvez não conseguisse entender. E é esse o processo que Deus vai endurecendo o coração de Faraó até que ele libera a 10ª praga, que é a praga onde os primogênitos, a praga onde os irmãos, vamos dizer assim, os filhos mais velhos iriam morrer. E é nesse momento que é dada a ordem de fazer a Páscoa. Então eles fariam ali o cordeiro menos de 1 ano, não tinha que ter mancha, mácula, sem qualquer defeito, e ele seria sacrificado naquela noite, o sangue dele ia ser colocado nas portas, e o destruidor que ia entrar, a praga que ia destruir o Egito, não poderia entrar na casa dos hebreus que tivessem a marca do sangue do cordeiro. Então, essa é a clareza, né, desse novo tempo. Mas depois eu vou explicar melhor essa analogia. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos já já com mais Escola de Profetas.